Bem, meus irmãos, retornando para os nossos lugares, boa noite novamente, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero logo pedir a sua atenção ao texto de Atos, onde vamos continuar hoje a nossa caminhada neste livro maravilhoso, onde nós já temos estado em últimas 40 oportunidades de pregação, e hoje vamos para a nossa 41ª mensagem no livro de Atos, e vamos terminar o capítulo 18, se assim o Senhor permitir. Atos capítulo 18, a partir do versículo 19 até o final, é o nosso texto base de hoje em Atos dos Apóstolos. Na semana passada, meus irmãos, nós acompanhamos Paulo, personagem principal dessa segunda metade, mais da segunda metade do livro de Atos. Acompanhamos Paulo no final da sua segunda viagem missionária, passando pela cidade de Corinto. Ali novos cooperadores são trazidos, mas principalmente ali há uma comprovação de que o Senhor, o nosso Senhor, não é um mero espectador da sua obra. Muito pelo contrário, ele é alguém que participa, que está presente na sua obra. O nosso Senhor Jesus visita o apóstolo Paulo de noite em uma visão e assegura ao seu servo de que, ele estaria protegido dos seus inimigos, e dois, o trabalho que ele estaria fazendo ali iria progredir, porque, diz o Senhor, ele tinha muita gente naquela cidade ainda a ser alcançado. E assim foi. Paulo realmente foi livre de uma oposição que se levanta contra ele, e também resultados começam a acontecer em Corinto, inclusive com a conversão do próprio chefe da sinagoga local, algo que com certeza causou um grande impacto na comunidade judaica de Corinto. E tudo isso, meus irmãos, que nós já vimos acompanhando, comprova esse grande tema do livro de Atos, que eu quero ver se você consegue falar olhando para mim. Sem colar lá, mas se não conseguir, não tem problema, pode colar, ok? Diz assim juntos: apesar da oposição, a igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o evangelho da salvação. Viu? Eu decorei, você consegue também. Esse é o grande tema do livro de Atos, não é o tema da nossa mensagem de hoje, porque hoje nós vamos acompanhar o regresso, o retorno de Paulo, dessa segunda viagem missionária, para a sua igreja sede, a sua igreja lar, vamos chamar assim, lá em Antioquia da Síria. E esse é um tempo, meus irmãos, para o apóstolo de sim prestar relatório, mas é um tempo de descanso. E aí vem a pergunta: será que a obra do Senhor para quando o seu servo, o grande apóstolo Paulo, para por um tempo? Ou será que outras pessoas serão usadas nesse ínterim, nesse meio tempo? É interessante, meus irmãos, como que uma coisa Lucas retrata junto com a outra, trazendo para nós uma preciosa lição hoje. Porque o texto de hoje nos levará a esse equilíbrio entre dedicação e descanso. Devemos nos dedicar à obra do Senhor, mas também devemos descansar de que Ele está no controle e que exerce este controle no fato de que a sua obra continua, mesmo quando nós, por algum momento, não possamos estar nela ou continuar nela. Então a palavra de Deus vai nos ensinar hoje, meus irmãos, o seguinte, é o que você deve anotar no seu boletim: a obra de Deus não para, mesmo quando precisamos parar. A obra de Deus não para, mesmo quando nós precisamos parar. Mesmo quando precisamos de um descanso, quando precisamos dar atenção a alguma outra situação, uma enfermidade, por exemplo, ou algo mais positivo, como um tempo de descanso, um tempo de colocar a nossa vida em dia. Nosso texto vai começar, meus irmãos, e nós já vamos para ele, e vamos ler apenas os versículos 19, 20 e 21 para servir de base para o nosso primeiro ponto dessa noite, ok? Creio que você já está com sua Bíblia aberta, com um bonito coral. Nós vamos ler Atos 18, 19 a 21. Diz assim a palavra do Senhor, vamos lá? Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu. Mas, ao partir, prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Em primeiro lugar, essa noite, meus irmãos, apesar das pressões, é necessário discernimento em dizer sim ou não. Apesar das pressões,
é preciso, é necessário discernimento em dizer sim ou não. Acompanhe comigo esse raciocínio. O texto de hoje, que nós lemos e acabamos de ler, ele começa com a viagem de Corinto a Éfeso. Paulo, Áquila e Priscila chegam a esta cidade que logo será uma cidade extremamente importante e um centro de expansão do Evangelho. Mas não agora. Éfeso, meus irmãos, era uma cidade enorme para a época. Era uma cidade importante. E, eventualmente, vai ser um centro de treinamento de obreiros e de envio de obreiros por toda aquela região. Mas nós vamos falar dela quando chegarmos realmente a ela daqui a um pouco na próxima viagem de Paulo. Fica claro, meus irmãos, que os demais companheiros de Paulo, que não estão citados aqui, Silas, Timóteo e até mesmo Lucas, o autor de Atos, ficaram para trás, fazendo o quê? Ficaram na Acaia e na Macedônia ao norte, cuidando das igrejas que haviam sido plantadas. Paulo era alguém que sabia trabalhar em equipe. Ele segue adiante, ele tem ainda coisas a fazer, ele tem necessidade de voltar para a igreja e trazer um relatório, mas principalmente, como eu disse, descansar, mas ele deixa os seus companheiros cuidando daquilo que já havia sido feito no passado, nessa segunda viagem missionária. Bem, quando ali chegam, Paulo e o casal, ele deixa este casal, versículo 19, e ele repete a estratégia de debater na sinagoga. Então, a princípio, parece que vai ser tudo como antes na terra de Abrantes, né? Vai se repetir a mesma fórmula. Prega e inicia uma igreja. Mas nós vamos ver, já vimos o texto, que não é assim. Interessantemente, ele não havia abandonado de todo ainda o seu investimento nos seus compatriotas judeus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se você subir um pouquinho no texto, lá no versículo 6, que nós vimos na mensagem anterior, você vai ler o seguinte: opondo-se eles, ou seja, os judeus, né, opondo-se a Paulo, e lançando maldições, o que Paulo fez? Ele sacudiu a roupa e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então, o que Paulo quis dizer com o que ele falou lá no versículo 6? Duas coisas. Que ele não ia mais, em Corinto, investir na comunidade judaica, mas que, a partir de agora, paulatinamente, em todo o resto do ministério, ele ia ter cada vez mais um foco gentil. Tanto que Paulo realmente é conhecido, irmãos, como apóstolo aos gentios, ou seja, apóstolo aos que não são judeus. O texto continua e no versículo 20, algo curioso, algo peculiar acontece. Nós não sabemos se eram judeus curiosos com o que Paulo tinha a dizer, ou se já eram judeus que estavam convertidos pelo que Paulo havia dito. Mas, diferente dos teimosos, obstinados e até agressivos judeus de Corinto, esses de Éfeso desejam que Paulo continuasse por mais tempo com eles. Paulo está passando por Éfeso para deixar o casal de cooperadores, Priscila e Áquila, mas principalmente para chegar à sua igreja em Antioquia. Então ele precisa tomar uma decisão. Apesar dele ter ido à sinagoga, apesar do apelo dessas pessoas, como eu disse, não sei se eram apenas judeus não convertidos, intrigados, curiosos com o que Paulo havia pregado, ou se já foram alguns que aceitaram, ou as duas coisas, mas Paulo tem que tomar uma decisão, irmãos, que eu acredito que quase nunca é fácil para alguém que ama pregar o evangelho, dizer não. Talvez eu e você olhando para aqui dizendo assim: Paulo, você está doido? O pessoal está pedindo para você pregar. O pessoal da mesma estirpe, do mesmo pano de fundo, que na cidade anterior e em outras cidades também havia sido agressivo com você, agora está pedindo para você ficar. É interessante, irmãos, que eu já vi esse quadro algumas vezes. Agora mesmo, ano passado, quando nós fomos, a Moçambique, várias vezes os irmãos perguntaram: quando é que os irmãos vão voltar? Como seria bom, meus irmãos, apenas pegar um avião e com poucos reais poder ir constantemente em um lugar desse, aonde a necessidade premente do evangelho é clara. 60% dos pastores não possuem nenhum preparo teológico. Estão no zelo, na cara, na coragem, na disposição no ministério. Extrema necessidade.
A mesma coisa eu já ouvi, meus irmãos, em outros trabalhos missionários, como as pessoas apelam para que você fique. E às vezes nós precisamos simplesmente dizer, eu até gostaria, mas a resposta é não. É preciso discernimento para saber o que nós devemos ou com que devemos nos engajar na obra de Deus. Não nos engajar, mas escolher qual é o propósito, a vontade de Deus, o que nós devemos fazer. No versículo 21, antes de partir de Éfeso, ele acrescenta, contudo, que ele poderia voltar, mas dependeria isso de ser da vontade de Deus. Até esse momento, meus irmãos, não parece que Paulo ainda tem ideia de quão estratégica a cidade e a igreja de Éfeso um dia seria. Ele ainda não sabe disso, então ele responde esse se Deus quiser. Agora é interessante, meus irmãos, importante salientarmos que o se Deus quiser de Paulo era muito mais do que apenas uma expressão cultural, tal como se tornou hoje em dia. Todo mundo fala, se Deus quiser. Deus não tem absolutamente nada a ver com os projetos da vida do caboclo, mas ele fala, se Deus quiser. Ele não orou, ele não perguntou, ele não pensou em Deus. É um hábito cultural, é apenas falado, né? É algo que se usa normalmente. A maioria dos religiosos, o mais fraco e nominal dos cristãos, ele lasca de vez em quando se Deus quiser. Isso enquanto ele faz planos da sua própria cabeça e segundo a sua própria vontade. Eu não acredito que seja essa a situação, esse é o caso do apóstolo Paulo. Isso traz para a gente, meus irmãos, uma grande lição de dependência. Ele está dizendo, olha, no momento eu preciso dizer não. Eu tenho uma outra orientação sobre o que eu devo fazer. Mas, querendo o Senhor, se for da vontade dele, se Deus quiser, eu volto. E aí eu lembrei, meus irmãos, que o meio-irmão de Jesus, Tiago, já nos adverte sobre isso. Lá em Tiago, meus irmãos, capítulo 5, ele fala o seguinte, a partir do versículo 13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. E aí Tiago continua, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. A resposta de Paulo, meus irmãos, para esses judeus em Éfeso, deve alimentar em nós o nosso desejo de perguntar sempre, Senhor, o que o Senhor deseja dessa circunstância na minha vida? Quando nós ousamos chamar ao nosso Senhor de Senhor, é isso que está incluído no pacote. Ele não pode ser, meus irmãos, selecionadamente Senhor. Senhor, aqui está a lista das áreas da minha vida que eu achei porventura de submeter para o Senhor colocar o seu senhorio. E aí o Senhor pergunta, mas está meio ralinha essa lista. Senhor, mas isso aqui é o que eu estou disposto por agora. E aí nós mostramos a lista daquilo que nós não estamos dispostos que Ele seja Senhor. É claro que nós não fazemos isso, irmãos. Não exatamente. Mas fazemos praticamente com as nossas escolhas a cada dia. Fazemos fora da teoria, mas na prática, com uma pequena lista de senhorio, mas uma grande lista de autossuficiência. Paulo, então, meus irmãos, dá a esses e a nós uma grande lição de dependência de Deus. Quantos de nós, irmãos, já caímos na superficialidade da cultura e temos usado a vontade de Deus como uma frase de efeito? Enquanto não desejamos realmente esperar e confirmar se estamos caminhando de fato na vontade e no querer daquele que chamamos de Senhor, precisamos nos acordar para isso. E foi exatamente esta convicção da vontade de Deus que havia feito Paulo dizer não e deixar Corinto, depois de 18 meses ensinando a palavra de Deus, e passar brevemente por Éfeso e dizer não de novo e seguir adiante. Portanto, irmãos, apesar de pressões que possam acontecer, é necessário discernimento, é necessário sabermos a vontade de Deus para dizer sim ou para dizer não nas diversas situações da nossa vida. Ou seja, será que o seu sim ou o seu não vem de uma variação, preste atenção, da sua vontade, de seus sentimentos ou de uma convicção daquilo que Deus quer da sua vida?
Deixa eu repetir, talvez eu tenha gaguejado e você não entendeu. Será que o seu sim ou o seu não vem de uma variação da sua vontade, dos seus sentimentos, hoje acordei bem, acordei mal, ou vem, por outro lado, de uma convicção daquilo que Deus quer da sua vida? Nas micro decisões e nas macro decisões, nas pequenas e nas grandes. É isso que Deus quer da minha vida. Mudar-se dessa cidade, ir para algum outro emprego, fazer este curso, não importa, meus irmãos. Deus está à frente das suas decisões. É Ele que tem lhe dado discernimento para dizer sim ou não. E aí, meus irmãos, Paulo segue. E agora o cenário deixa Paulo um pouquinho de lado e vai se concentrar neste casal que nos foi apresentado na semana passada, bem brevemente. Priscila e Áquila, ou Áquila, se a sua Bíblia preserva a trema ou não. Eu acho mais bonito Áquila. E aí diz o texto, meus irmãos, do versículo 22 e 23, algo sobre isso. Vamos lá, irmãos, 22 e 23. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Deixa eu me corrigir, na verdade, é a partir do próximo bloco que nós vamos para o casal. Terminando com Paulo, em segundo lugar hoje nós vemos o seguinte: no progresso do Evangelho, momentos de pausa são importantes. No progresso do Evangelho, momentos de pausa, momentos de descanso são importantes. Seguindo sua viagem de retorno à sua igreja de origem, ou seja, Antioquia da Síria, Paulo passa antes por Cesareia, uma cidade costeira, e dali, meus irmãos, da onde ele vinha, eram 750 quilômetros. Esse foi o percurso que Paulo foi de Éfeso até Cesareia. O verso 22 nos informa que ele subiu até a igreja para saudá-la. Se você possui uma versão bíblica diferente, você vai descobrir que Paulo, em outra versão, diz que ele subiu até Jerusalém para saudar. Não é isso? Alguém tem essa versão? Pois bem, e aí eu fiquei me perguntando, de onde tiraram essa palavra? E eu fui dar uma olhada se a nossa versão tinha engolido a palavra, a versão que nós usamos aqui. Acontece que não, meus irmãos. Essa palavra, essa expressão que ele tenha subido a Jerusalém, é algo que faz até sentido, porque o texto diz que ele subiu à igreja. Cesareia é uma cidade costeira, portanto, ao nível do mar, certo? Não existe cidade costeira lá nas montanhas, né? Está ao nível do mar. Se ele subiu para falar à igreja, é bem provável que realmente se refira a Jerusalém. Mas não existe a palavra Jerusalém no texto grego. Então foi uma dedução dos tradutores e resolveram incluir na versão revista atualizada, revista corrigida e outras, na João Ferreira de Almeida, a palavra Jerusalém. Bem, de qualquer forma, quer ele vá falar com a igreja em Cesareia, quer ele vá falar subindo a igreja em Jerusalém, diz o texto que ele faz isso apenas brevemente. Ele não se delonga lá, apenas o tempo de uma saudação, provavelmente o tempo de uma refeição juntos para terem comunhão, né, algo gostoso que é típico da comunidade cristã, certo? Porque não há como se demorar ali. Agora não é o momento. O momento agora é de chegar até Antioquia e ter um tempo ali onde era o seu verdadeiro lar espiritual com seus irmãos mais próximos. Então, dali desse lugar onde ele foi, Cesareia ou Jerusalém, ele chega a Antioquia, onde o verso 23 nos informa que ele passa algum tempo. E aí eu dei uma pesquisada, meus irmãos, na cronologia da vida de Paulo, e a maioria dos comentaristas acredita que ele ficou ali quase um ano. Parece pouco, né? Aliás, desculpe, parece que ele passa pouco tempo, porque no mesmo versículo 23, diz que em seguida ele inaugura a sua terceira viagem missionária, fortalecendo todos os discípulos na Galácia e na Frígia. Né? Então, Lucas tem essa capacidade, irmãos, de às vezes longo período de tempo passar sem que ele registre isso e num curto espaço de versículo. Mas que tenha sido 3, 4 meses, 6 meses que seja, o ponto é que Paulo vai até ali para descansar. Porque se não fosse, meus irmãos, ele seria incansável, ele não pararia. E logo, depois de um tempo de descanso, diz o texto, ele volta ao trabalho
ele sai da sua sede em Antioquia e segue adiante. Deixa eu deixar bem claro, meus irmãos, por que eu estou ressaltando isso? Paulo não tinha necessidade nenhuma de ir a Antioquia para prestar relatório. Ele poderia mandar uma carta. Ele poderia, lá de Éfeso, aonde as pessoas pediram que ele ficasse, escrever uma longa carta, bem estilo missionário, né, Abrão? Não dá para ter foto naquela época, mas uma longa carta de prestação de relatório, dizendo do que aconteceu nos lugares, as vidas alcançadas, mandando pedidos de oração e enviar para Antioquia. Ele não precisava estar pessoalmente lá. Ou seja, meus irmãos, Paulo vai, sim, para prestar relatório, mas também porque é tempo de dar uma pausa, é tempo de descansar. Irmãos, o descanso na vida cristã, quando negligenciado, ele cobra o seu preço. Quer você esteja integralmente no ministério, quer não esteja. O descanso na vida cristã deve ser algo presente, deve ser algo planejado. Ele nunca pode ser algo que você negligencia. A observância do descanso na vida cristã é aquilo que está por trás do princípio do quarto mandamento. Os 10 mandamentos possuem o quarto, que diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. E o texto vai continuar e vai falar basicamente sobre descanso. O que o texto está dizendo? Qual é o princípio por trás do quarto mandamento? Não é necessariamente uma observância legalista de um descanso que começa no pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, como os judeus fazem, como os sabatistas no meio evangélico fazem. Não é isso que é para nós na Nova Aliança, mas o princípio permanece. Não é correto você trabalhar de sol a sol. Não é correto você negligenciar o cuidado com o seu lazer, com o seu descanso, com um tempo para a sua família, com um tempo para a sua disciplina e tempo espiritual para você. Jesus fazia isso. Periodicamente, ele deixava, às vezes, até mesmo os discípulos e se separava para estar com o Pai, para ter um tempo de restabelecimento espiritual. Às vezes ele fazia com os discípulos também. E os levava, separava das multidões para terem um tempo para descansar. Eu fico pensando, meus irmãos, e é claro que eu não quero aqui colocar juízo sobre ninguém, mas alguns dos homens que nós conhecemos na história da igreja morreram extremamente cedo e alguns bastante adoentados. Mas quando você vai examinar a biografia desses homens, eles pareciam uma vela que se queimava das duas pontas. Tinha um pavio de um lado, um pavio do outro, para ver se queimava mais rápido, e morreram nos seus 40 e poucos, 50 e poucos anos. Serviram bastante a obra de Deus, mas talvez pudessem ter servido mais ainda se tivessem vidas mais equilibradas. Essa pausa do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, mostra que nós precisamos avaliar se nós não estamos perdidos entre dois extremos. Por um lado, negligenciamos o descanso, negligenciamos o tempo fora dos nossos afazeres e somos o que se tornou comum se falar no meio empresarial de workaholic, ou seja, viciados em trabalho. Exageramos. São horas extras e grandes plantões e tudo mais, e às vezes para ganhar um dinheiro desnecessário. Não estou dizendo sempre, mas muitas vezes, e eu já tive conversas com irmãos desses quase 17 anos de comunidade Batista Videira, onde eu perguntei, meu irmão, mas você está se acabando de trabalhar por quê exatamente? Porque se ele trabalhasse menos, ainda ganhava muito mais do que a média das pessoas que nós convivíamos. Mas se acabava de trabalhar e ele mesmo não sabia responder o porquê. Qual a razão? Por outro lado, há pessoas que são às vezes preguiçosos. Perdem tempo, não há disciplina, exagerando no lazer, no prazer, no descanso, e não estão esmerando a sua vida em nenhum preparo, em nenhuma melhora. Alguns meses atrás, eu fiquei sem ter o que falar com alguém que, servindo uma igreja do Senhor, disse, olha, o meu problema, eu confesso, é que eu tenho muita preguiça de estudar. E eu com todo jeitinho, não do jeito que eu vou falar para vocês, mas com todo jeitinho, eu prometo a vocês, eu falei para ele, você está no ramo errado.
O equilíbrio, meus irmãos, é sim, temos um momento para descansar, mas sermos dedicados e aplicados na obra do Senhor. Dedicados e aplicados no trabalho pelo qual Deus tem sustentado as nossas vidas. Esse é o equilíbrio que Deus planejou para nós. Você tem tido esse equilíbrio? A sua saúde aponta para esse equilíbrio? Ou demonstra que você está queimando dos dois lados? O seu progresso espiritual aponta para esse equilíbrio? Aquilo que Deus tem colocado, meu irmão, nas suas mãos para você realizar, você tem feito com excelência para o Senhor? Em várias mensagens em Atos, nós temos sido desafiados a saber, tal como Paulo deixa bem claro na sua vida, irmãos, o que Deus deseja de cada um de nós. Porque tenho absoluta certeza, meus irmãos, que Deus não deseja que você seja apenas um ocupante de cadeira em uma igreja. Hoje nós comentávamos que igrejas muito antigas faziam campanhas para comprar os seus bancos e era comum colocar uma plaquinha com o nome da família que havia doado aquele banco. Não era uma exclusividade, qualquer um poderia sentar. Mas é interessante, meus irmãos, que muitas vezes nós achamos que estamos cumprindo algum papel sentados no nosso próprio lugar. Já que tem gente que trocou de lugar, está me deixando confuso hoje. O clamor do nosso Senhor, meus irmãos, de que os campos estão brancos para a ceifa, continua hoje. Essa noite, Jesus bem poderia dizer para a nossa igreja: não tema, eu tenho muita gente nesta cidade. E é o equilíbrio, meus irmãos, sim, do descanso, mas do trabalho dedicado, diligente, planejado, de nos gastarmos na obra de Deus, nos investirmos em vidas, onde Deus nos usa para alcançar essas pessoas que Ele já tem escolhido pela sua própria graça soberana. Apesar das pressões, é necessário discernimento em dizer sim ou não. No progresso do Evangelho, momentos de pausa são importantes. Agora sim, desculpe a minha gafe, nós chegamos a esse casal a partir do versículo 24, onde eu quero chamar a sua atenção para nós lermos juntos. Vamos lá, irmãos? 24 até 28. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Em terceiro e último lugar, na obra de Deus, precisamos ajudar aos irmãos que precisarem. Na obra de Deus, precisamos estender a mão e ajudar aos irmãos que assim precisarem. Enquanto Paulo, meus irmãos, deixa Éfeso e se dirige a Antioquia para um tempo, como dissemos, de descanso, e enquanto ele visitava também alguns irmãos, o verso 24 volta no tempo e nos apresenta um judeu chamado Apolo. Ele é de Alexandria, que fica no norte da África, a segunda cidade mais importante de todo o Império Romano. Uma cidade que possuía uma biblioteca com 600 mil itens, títulos. Boa parte disso foi queimado num determinado incêndio, mas era uma cidade que possuía gente de praticamente todo lugar do Império. Era uma cidade extremamente importante e nesta cidade, aparece, ou de lá vem Apolo, um homem culto, um homem conhecedor, um homem preparado. Diz o texto que ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. O nome dele, meus irmãos, é curioso, porque, sendo judeu, ele foi nomeado, batizado de Apolo. E você sabe muito bem que Apolo era um deus do panteão grego. Não é algo curioso? Era mais ou menos como se um cristão
colocasse o nome dele de Kardec, ou alguma coisa assim. Mas nós não sabemos qual era exatamente a firmeza ou a exatidão dos seus próprios pais. Ou, apesar de serem judeus firmes, eles terem sido criados dentro de uma sociedade tão cosmopolita, tão misturada com tanta gente de tantos lugares, que para eles Apolo era apenas mais um nome, que eles achavam bonito. Bem, o verso 25, contudo, nos mostra que o seu conhecimento, esse grande conhecimento das Escrituras, era correto, porém era um conhecimento limitado. Na verdade, era até conhecimento deficiente das Escrituras. Vou deixar aqui, meu irmão. Muito obrigado. Acho que alguém viu a minha procura aqui. Voltando, meus irmãos, então Apolo era este homem que possui um conhecimento correto das Escrituras, porém um conhecimento limitado e um conhecimento até deficiente quanto ao Evangelho. A mensagem de João Batista e seu batismo de arrependimento havia chegado até Apolo, talvez até mesmo chegado a ele na África, em Alexandria. Mas o entendimento deste batismo nas águas e, mais ainda, o entendimento do novo nascimento, acompanhado do recebimento do Espírito, eram por ele, Apolo, completamente ignorado. O conhecimento de Apolo havia chegado até o que João Batista havia anunciado. Ou seja, ele conhecia a Jesus como o Messias esperado, como Cristo, mas havia deficiência de algo mais. Ele nada conhecia provavelmente sobre o Calvário. Ele nada conhecia sobre a ressurreição de Cristo. Ele nada havia conhecido sobre o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, no dia de Pentecostes. Agora, olha que interessante, meus irmãos. Apesar da limitação da luz, da iluminação bíblica que Apolo tinha, diz o texto que ele era um homem que possuía zelo. Diz o texto que ele era um homem que fervia. É isso que significa literalmente o texto quando diz que ele era um homem de fervor. Ele era um homem vibrante, que amava o Senhor e que amava a ideia do que ele havia aprendido, de que o Messias já havia vindo, e tal forma de que ele sai de Alexandria, e por onde ele vai, não se sabe se ele vai especialmente para isso ou se por algum motivo profissional, mas por onde ele vai, e chegando agora a Éfeso, ele procura a sinagoga como judeu que é, para anunciar aquilo que ele havia aprendido, mesmo que ele fosse deficiente em conhecimento. Você já entendeu que aqui tem uma aplicação maravilhosa para nós, né? Apolo, meus irmãos, nos traz essa profunda lição sobre servir com o que você tem. Eu não estou dizendo se contentar com o que você tem. Mas quantas e quantas vezes, meus irmãos, eu já ouvi gente dizendo assim: ah, pastor, eu queria muito fazer tal coisa, mas... E aí ele alista a sequência de impossibilidades, incapacidades que porventura ele venha a ter. Mas você já deve ter ouvido, meus irmãos, que isso não cola aqui na igreja, né? Você já deve ter nos ouvido falar que, em comparação com a maioria das pessoas que você convive que não conhece o Senhor, na verdade, com a totalidade delas, e com a maioria das pessoas até que você conhece, que conhece o Senhor e que você convive, você é um teólogo. É sim, R.C. Sproul diz que todos nós somos teólogos, e eu concordo com ele, mas eu estou me referindo, meus irmãos, que domingo após domingo, dia após dia no devocional, livro após livro, EBD após EBD, você tem aprendido muito mais do que a maioria das pessoas que eu tenho certeza que você convive. E Apolo, meus irmãos, mesmo com deficiências, ele podia não saber o quanto, o tamanho do que ele não sabia. Ele talvez não soubesse o quanto ele ignorava quanto às verdades do Messias, mas pelo menos é certo que ele tinha consciência de que o seu conhecimento era limitado e que ele podia fazer alguma coisa com aquilo que ele tinha. E a grande pergunta, irmãos, é: e nós? O que você tem feito? Quantas vezes, meus irmãos, as pessoas estão carentes de uma palavra de Deus tão perto de nós? A maioria da nossa igreja sabe que durante 20 anos eu estive no trabalho secular, no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho. E era extremamente comum, meus irmãos, na minha profissão, que era na área de TI, de informática, essa pessoa ser vista como invisível. Está todo mundo trabalhando aqui, lá está o cara da informática consertando alguma coisa lá no chão.
passando algum cabo, fazendo alguma rede, abrindo ou fechando algum computador. Quantas coisas até que eu gostaria de não ter ouvido foram faladas do meu lado porque eu era invisível. Com 30 e tantos, 40 e tantos anos, eu chegava nos lugares e as pessoas falavam: ei, o rapaz da informática chegou aí. Eu ficava esperando se eu tinha algum concorrente para chegar também. Eu fiquei perguntando se eu não tivesse saído do ramo, se eu já ia chegar a um ponto de eu chegar com um andador e alguém iria dizer: o rapaz da informática chegou aí. Mas sabe o que é interessante, meus irmãos? Nessa invisibilidade, muitas vezes as pessoas falavam, parecia um confessionário. Falavam de problemas da sua vida e às vezes, a maioria das vezes, nem sequer sabia que eu era pastor. Mas também teve alguns que falavam: você é pastor? Eu falei: sou. Não parece. Eu, graças a Deus, continue. Porque o estereótipo que ele tinha, eu gostaria que nunca fosse confundido com a minha vida. E as pessoas relatavam. E muitas vezes, meus irmãos, lembram do primeiro ponto, dizer sim ou não. Eu tinha que orar entre perder o próximo compromisso ou me atrasar para o próximo compromisso, avisando, é claro, mas poder servir alguém que precisava. Quantas pessoas, meu querido, você passa no seu dia a dia que estão lotando os balcões de farmácia vivendo à base de remédio? Quantas pessoas que você convive no seu dia que estão lotando os consultórios e as terapias? E você poderia ser instrumento de Deus para, com aquilo que você tem, oferecer saída, esperança, oferecer a Cristo. Não me venha, por favor, essa noite com: mas eu não sei. Porque até essa desculpa Paulo vai nos tirar. Porque mais adiante no texto, quando Apolo é chamado em particular, e nós vamos passar por isso, para ser esclarecido, ele não é arrogante, ele não recusa, ele ouve atentamente a esse casal que o chama para instruir melhor do caminho de Deus. Ele é limitado, mas ele não se contenta com a sua limitação. Querido, quando você diz por um lado que você é limitado, mas você é figurinha ausente na EBD, me perdoe, mas até que nível vai a nossa hipocrisia? É mais ou menos como uma pessoa que diz: olha, eu estou muito preocupado com esse efizema pulmonar que eu estou. Esse cigarro aqui eu não gostei. Eu estou muito preocupado com essa minha cirrose no fígado. Por favor, desce mais uma 51. É 51 ainda, né? É. Sabemos do problema, mas ignoramos a solução. Deixa eu dar uma boa nova para você, meu querido, se você ainda não entendeu. Você não sairá da sua limitação espiritual se você não correr atrás. Não vai ter apelo no final do culto para eu orar na sua cabeça. Porque isso não funciona para absolutamente nada quando pessoas são omissas com a sua vida espiritual. E é isso que o povo evangélico tem sido alimentado vez após vez. Deixa eu ir à igreja para conseguir uma resposta micro-ondas, uma resposta miojo para os meus problemas. Não vai acontecer. Mas ainda assim, Apolo, no verso 26, com zelo e com fervor, ele vai corajosamente falar lá na sinagoga em Éfeso, aquela mesma que o apóstolo Paulo tinha passado. Aquela mesma das pessoas que tinham pedido que Paulo ficasse mais um pouco. E aí Priscila e Áquila, meus irmãos, o ouvem falar. E o próximo passo deles não é repreendê-lo publicamente, mas o convidam à sua casa, diz o texto, e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Eles não o replicaram, não o repreenderam em público. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles perceberam em Apolo que não havia nele algo malicioso de espalhar algum erro. Não, ele era sincero e fervoroso naquilo que ele estava fazendo. Então eles, percebendo o seu zelo, o chamam de forma privada para ajudá-lo. Irmãos, ainda aplicando esse texto a nós precisamos nos envolver com outros irmãos que precisam de orientação espiritual, bíblica e doutrinária, especialmente, preste bem atenção, em dias como vivemos de tamanho analfabetismo bíblico. É incrível, meus irmãos, você encontra evangélicos que não conseguem somar Lé com Cré.
Evangélicos que não conseguem fazer uma linha de pensamento doutrinária ou de qualquer outra coisa que você possa falar a nível bíblico. E por mais que isso seja, irmãos, triste e seja até lamentável, eis aqui o exemplo desse casal que chama o seu irmão querido, que chama o seu compatriota, reconhece o seu zelo, o seu fervor, reconhece também sua falta de discernimento e gasta tempo investindo na vida dele. Sabe uma coisa, queridos? Tudo o que você tem hoje, você recebeu de alguém. Tudo. Absolutamente nada. Você dormiu ignorante e acordou doutor. Tudo você recebeu de alguém. E eu poderia ficar aqui, meus queridos, começando desde lá da tia Marileia, passando pela tia Nancy, e professora de EBD após a outra, e o meu pastor Antonino Melo Santos, e meus professores de seminário, meus discipuladores, e outros homens e mulheres que influenciaram a minha vida e me ensinaram grandemente, pessoalmente e remotamente, através de livros. Quando eu cheguei no seminário, meus irmãos, eu comecei a perceber que aquilo que se ensinava lá batia com aquilo que eu cria. Meu coração ficou muito grato pela vida de muita gente que eu nunca conheci na vida e que me ensinou profundamente da palavra de Deus. Alguém perto deles, como o mundo dá voltas, né? Qual o nome daqueles irmãos, aquele irmão da Meva, que é parente do pessoal da chamada da meia-noite? Mas tem lá, né? Aquele rapaz que estava aí, de pele clara. Exato. O pai dele, se eu não me engano, é o atual diretor da organização, né? Essa organização, na minha adolescência, me ajudou grandemente na formação da minha escatologia. Como o mundo dá volta, né? Deu volta 30 anos depois, eu encontro o filho da pessoa que está dirigindo a mesma organização. O ponto é, meus irmãos, eu não fui dormir e acordei sabendo. Tal e qual você e eu. Alguém investiu na nossa vida. Meus irmãos, como somos egoístas quando ganhamos e não damos. Deixa eu fazer uma pergunta para você essa noite. Baseado na geografia de Israel, você sabe quantas coisas maravilhosas aconteceram no Mar da Galileia, correto? Mar da Galileia, Lago de Tiberíades, é o mesmo lugar. Ele é um lago lindo, grande, cheio de vida. O Hermon derrete as suas neves e outros afluentes também vêm lá de Dan e enchem o Mar da Galileia. E ele alimenta as comunidades ao seu redor desde antes dos dias do Novo Testamento. Ele dá a luz do Rio Jordão. E o Rio Jordão vem cortando a geografia da Terra Prometida e ele vai desaguar lá embaixo no Mar Salgado, como era chamado na época. Hoje é conhecido como Mar Morto. Meus irmãos, uma gotinha minúscula do Mar Morto caiu nos meus olhos. Eu chorei quase meia hora. É realmente salgado. A única coisa que sobrevive no Mar Morto é algumas bactérias e turista. Tem mar turístico e bactéria, inclusive. Já no Mar da Galileia, não. Pessoas pescando, pessoas vivendo ao seu redor, porque ele é um mar que recebe e que dá. Essa noite nós estamos aqui como o Mar da Galileia ou como o Mar Morto. Nós estamos aqui com pessoas como Priscila e Áquila, que veem na necessidade de alguém e servem, ou como alguém que domingo após domingo recebe e guarda para si. Recebe e guarda para si. Irmão, ou é um ou é outro. Não dá para você estar mais ou menos grávido. Ou você é alguém engajado em servir vidas, ou você é uma pessoa que vive para si mesmo. Ou você é alguém engajado em alcançar pessoas para Cristo e ajudar outros irmãos a conhecerem mais a Cristo. Ou você é alguém que tem vivido a sua vida cristã de uma maneira muito estranha. Pastor, é que o senhor não conhece a minha vida. Tenta com Deus essa desculpa. Depois você me conta. Tenta com Deus explicar para Ele as suas lamúrias. Senhor, eu não estou lhe servindo nada, porque afinal de contas eu estou passando por isso, por aquilo. E depois você abre um site chamado portasabertas.org.br e veja, meus irmãos, o que é realmente servir a Deus, mesmo debaixo de profundo sofrimento.
Será que vale a pena investir em vidas? Será que valeu a pena o tempo em que Priscila e Áquila gastaram com Apolo? Nosso texto bíblico diz que sim. Porque no versículo 27 e 28, diz que o resultado do investimento deles é que esse homem já quer outro objetivo. Agora ele quer ir para Acaia. E aí, diante do seu entusiasmo, da sua disposição agora devidamente orientado, o que ele faz? Ou o que fazem? Escrevem cartas para que os irmãos da Acaia o recebam bem. Lembra o que é Acaia, meus irmãos? É a província onde está Corinto e Atenas, por onde eles já haviam passado. No caso, digo, Paulo e seus companheiros haviam passado. E assim, meus irmãos, essas cartas são feitas e Apolo vai para lá e diz o texto que ele é muito útil, porque vigorosamente ele refutava os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É uma tremenda alegria você ver alguém que você investiu de qualquer maneira que você puder pensar, servindo ao Senhor. É uma tremenda alegria você ver e experimentar talvez o que Barnabé experimentou. Alguém que você investiu, está indo até além do que você já fez em servir ao Senhor. Mas muitos cristãos nunca experimentaram isso, porque estão estagnados como um mar morto na sua vida espiritual, servindo apenas a si mesmos. Mas essa noite, meus irmãos, Deus tem nos trazido, portanto, o desafio de que se a obra de Deus não para, mesmo quando eu dou aquela parada para um descanso, ela não para, porque outros continuam investindo na vida daqueles que precisam. Quero nos convidar a nós orarmos nessa noite. Essa é uma noite muito propícia para, meu irmão, você sair daqui diferente. Se o seu objetivo quando saiu de casa era apenas assistir a um culto, religiosamente bater o cartão e ticar que você veio, não faça essa oração. Mas se seu objetivo era de verdade vir e dizer, Senhor, fala comigo. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos comigo e dizer ao seu Deus, Senhor, não me permita continuar como eu estou. Abre os meus olhos para as pessoas ao meu redor. Abre os meus olhos para com as pessoas que eu convivo, que precisam de salvação ou precisam de orientação, uma vez que já conhecem a Ti. Deus querido, ajuda-nos que essa resolução, essa noite, não seja apenas palavras jogadas, mas que nós possamos, ó Deus, nos dispor a passar adiante aquilo que tem sido investido nas nossas vidas. Que nós possamos nos dispor, ó Deus, de ser instrumento para que vidas conheçam o Senhor e outros irmãos estejam mais próximos da Tua palavra, da Tua verdade, daquilo que Tu ensinaste. Que o Senhor possa nos usar como instrumentos para ajudar as pessoas a conhecerem mais e mais ao nosso Deus e ao Seu Filho Jesus. Porque, afinal de contas, João 17,3 diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ajuda-nos, ó Deus, a não deixarmos passar este domingo como apenas uma reunião de igreja, mas possamos estar desafiados a nos envolver e marcar, pela Tua graça, claro, marcar a vida de homens e de mulheres. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.